Começando mais um vídeo no canal, gente, somos os Cinemigas, comentamos séries, filmes, casos aleatórios e misteriosos da internet. Eu sou a Dani. E eu sou a Jaque. Hoje nós vamos falar um resumo sobre o episódio 7 de From e também sobre o teaser do episódio 8. Bora lá! Bora! Gente, então finalmente From trouxe toda a emoção que a gente sempre gostou, né? Então a gente passou a agonia ali novamente, todo o nervosismo que a gente passou lá no iniciozinho, ele trouxe um pouquinho nesse episódio. Então a gente não vai falar assim, decifrar o seriado inteiro, mas a gente anotou tópicos importantes pra gente comentar, até mesmo pra gente analisar o teaser 8 com vocês. O episódio 6 foi bem parado e o 7 trouxe toda a emoção que a gente precisava. Então a gente teve ali o Boyd colocando o plano em ação. Finalmente, a gente teve o Kenny passando um sufoco, Sim. o monstro mais aterrorizante, Sorriso, e a gente teve revelações importantíssimas sobre a Fátima. Nós vimos também que o plano da Sofia não era só fazer a leve trás, mas que envolve magia também. Eles ainda não sabem que a Sofia é o Homem de Amarelo, então ela tá ali, infiltrada, escutando tudo e fazendo as coisinhas dela por aí. Sim. E, gente, a gente vê o episódio onde ela vai até o galinheiro. A gente vê ela cheirando os ovos ali. Eu não sei se ela tava cheirando o ovo que tava podre ou o ovo fecundado. Sei que ela pega aquele ovo, leva até o Roger, que tá ali ainda. Não velaram ainda aquele homem, gente. E aí ela leva o ovo até ele, coloca sobre o peito dele, fala umas palavrinhas aí que a gente não sabe o que é. Inclusive, se você souber, coloca aí pra gente. E aí ela baixa no ovo. Gente, feitiçaria tá ali, tá on. E eu achei que ia acontecer alguma coisa naquele momento, mas não acontece nada. Por quê? Ia acontecer depois. Lá no quartinho dela, aqui, ó. E de repente, o Roger acorda. E quando ele acorda, você vê que ele ainda é humano, porque ele acorda meio assustado. Sim. E arrancando. Gente, aquela cena foi horrível. Nossa. Ele arrancando as coisas da boca dele. Mas de repente parece que ele se torna um monstro. Porque você aguentar, assim, essa dor. Não é, se você fosse humano mesmo, você não aguentaria, sabe? Sim. E aí ele vai direto pra casa colônia, o talismã não funciona nele, ele abre a porta tranquilamente, enquanto ele abre, os monstros já começam a tentar entrar. E a gente tem uma coisa, uma revelação, assim. A gente tava no episódio anterior comentando que o Eldin, né, não tinha mudado, tudo mais, mas, sim, mas parece que ele é uma nova pessoa agora, Pagamos, né, com a língua. Mas assim, também não confio muito ainda, gente. Esse episódio realmente, ele serviu pra alguma coisa, então assim, sim, ele realmente conseguiu tomar a frente das coisas, fechou a porta e conseguiu matar. Então, ele pensou tudo muito rápido. Os dois personagens que a gente achava inúteis foram, na verdade, os grandes super-heróis nesse episódio. Fátima e Eldin. Outra cena importante também que marca ali também é a questão da Tabitha ter uma visão muito importante no Ferro Velho, né? Então, no cemitério ali de carros, eles vão investigar ali sobre o Homem de Amarelo. E daí acaba que ela vê o carro da Miranda. E quando ela se aproxima, ela tem uma visão ali. Um flashback. Então, o momento que a Miranda chega na cidade. E ao fundo, a imagem tá um pouquinho embaçada, mas tem uma mulher loira. Então o pessoal falou, será que é a Sofia? Mas só porque é loira, é a Sofia. Será? Será? E eu acho que ela tinha que ter entrado no carro. Ela não quis entrar porque ela sabia que ela ia ter alguma lembrança, mas, gente, em algum momento, ela vai ter que fazer isso. Não era melhor ter feito de uma vez, mas, enfim. Né? E a gente vê que o Victor, ele já tá achando que o Ethan vai ser a criança que vai ficar, né, no lugar dele. Ele tá achando que o ciclo vai se repetir, ele quer treinar o Ethan. Só que a Tabitha não quer aceitar, né, porque o Ethan acabou ficando um pouco chateado. E aí a Tabitha colocou a culpa sobre o Victor, mas o que ele tá fazendo é super importante, porque ele tá querendo ajudar, ele tá querendo treinar. E pelo que nós vimos na sinopse dos próximos episódios, pode ser que realmente o Victor comece a treinar. O que eu acho é que talvez a Tabitha comece a ter mais flashbacks do passado e ela comece a amar o Victor como se fosse um filho de verdade. Sim. Porque ainda ela não tá amando. Não, ela ainda não aceita, eu acho. Não aceita. Gente, eles colocaram em prática o plano do Boyd, que era atacar os monstros com o totem que a Tabitha achou.
E a gente sabia meio que não ia dar certo, né, mas a gente estava na esperança de dar pelo menos alguma coisinha ali para os monstros, né. E aí, gente, tem ali a parte que eles estão, né, se organizando para ir, e eu achei que o Ellis, tipo, poderia se botar à frente para fazer Sim. ele não faz nada na cidade, a não ser ficar atrás da Fátima, né. Então eu achei que Exatamente. foi uma coisa bem me incomodou bastante. Ele foi bem covarde, né? Porque ele poderia ter falado, não, eu vou. Não, mas Sim. ele, assim, quis salvar o pai dele, quis salvar ele mesmo, né? E em nenhum momento a gente vê ele sendo um herói. But it's my plan, my risk. Dad, what if something goes wrong? We can't afford to lose you here. So we can afford to lose Kenny. That's not what he's saying. You know that. Listen, we're not having this conversation. Quando aconteceu tudo aquilo com o Roger, a gente viu que ele fechou a porta. Ele não quis salvar, ele nem tentou. Ele só fechou a porta e impediu que as bonecas da Tabitha chegassem até ele. Mas o Roger foi de base, né? E não teve ajuda nenhuma. E outra coisa também que o Boyd falou pro Kenny, ataca e corra. Ataca e sai correndo. E o Sim. Kenny ficou lá assim, tipo, vamos ver se vai funcionar, né? E finalmente ele ataca o monstro com aquele totem, todo mundo assim, ó, na expectativa. Poxa, agora vai dar certo, agora é o nosso momento. E assim, o bicho até grita ali, o monstro grita pra caramba, engana a gente, engana o Kenny, gente. Porque na verdade era trollagem, não era verdade. Não era verdade. Ele não tava sofrendo, ele tira a lança, ele dá risada. Just kidding. Get out of there! E a gente vê que, na verdade, os monstros estavam com um outro plano, né? Que acho que a Sofia de amarelo participou, com certeza. É. Eles estavam todos nas portas das casas porque ele não conseguia entrar de novo. A Sofia escutou o plano, ainda pesquisou mais com o Boyd e eles já estavam todos Uhum. preparados para agir contra o plano deles. Não sabiam quem ia. Eu acho que eles acreditaram que o Boyd seria a pessoa ali. Mas aí, Sim. como viram o Kenny, falou, é a tua vez, né? A tua Uhum. hora. Exatamente. E aí acontece o confronto que a gente já estava aguardando. Quando ele vê que realmente o plano não vai dar certo, ele vê que todas as casas estão cheias de monstro, ele corre para o ônibus e tenta ficar lá. Só que, gente, quando ele vai fechar a porta do ônibus, aparece uma mãozinha. E é a mão do sorriso. Nesse momento foi teste de ataque cardíaco para todos os fãs do Kenny, porque, gente, eu amo o Kenny. Eu acho que ele é um dos personagens, assim, que Sim. a gente aprendeu a amar por toda a dor que ele passou, por tudo aquilo que ele teve que superar. É friendzone, é morte dos pais, então realmente o Kenny, ele sofre muito, né? Sofre, Então, tadinho. não tem como não amá-lo. Não. É aí que a série solta uma das revelações mais importantes dos últimos tempos. Enquanto o sorriso tenta atacar ali o Kenny, a Fátima começa a ver flashes, como se ela fosse o sorriso. E nisso ela consegue paralisar o sorriso, gente. E ela não tinha consciência que ela conseguiria fazer isso. Das teorias também que eu pensei, gente, ela estava próxima ao Golem quando tudo aconteceu. Então, talvez, será que o Golem protegeu ela para ter força suficiente para controlar o sorriso, né? Talvez se ela tivesse afastada do Golem, poderia ter sido diferente, mas é só uma teoria. A gente sabe, né, que a Julie, ela já teve um encontro com o Homem de Amarelo, porém, ela ainda não contou pra ninguém sobre esse encontro. E a Tabitha conta finalmente para os filhos dela que ela é a Miranda, a reencarnação da Miranda. Mom, whatever it is, just say it. Outro tópico importante é o pai do Victor, o Henry, continua super instável. Então ele ainda tá na doideira dele de gente, isso aqui talvez não é real, porque às vezes estou num sonho, estou na UTI e tudo mais. Então ele continua uma pessoa bem complicada de lidar, que vai dar trabalho nos próximos episódios. Sim. Ele entrou lá na reunião, ele gritou, falou que não era verdade. E também, gente, a gente tem uma teoria. Uhum. Vocês viram, né? Que ele viu uma médica agora examinando ele. E essa médica nada mais é do que a bailarina. Pois é, vocês lembram da bailarina que o Boyd teve um momento onde ele se encontrou com uma bailarina super bizarra? Sim. Então, é a mesma pessoa, gente. E dá um receio. E no também, uma outra coisa também que destacaram bastante são 2 quadrinhos no cantinho, né? Sim, Então, mostra o ritual, mostra o desenhos do ritual. talismã. Talvez uma entidade, então a gente tem bastante coisa ali naquela imagem ali, mas que a gente Pra ainda gente não consegue examinar. assimilar tudo, né? Exatamente, mas a gente tem que ficar ligado aos detalhes.
He's back. Henry? Blink twice if you can hear me. Agora a gente vai puxar, gente, o teaser 8. A gente pegou algumas informações, a gente até deixou aqui, pra gente fazer só uns comentários do que pode estar acontecendo no próximo episódio. Então, gente, o Boyd se recusa ali a levar as pessoas, né, pra seguir pros túneis, né, com medo delas perderem a vida. E nisso ele tá ali brigando com Kane nessa cena. Então eles estão discutindo por essa razão. E daí, do nada, dá o som de 2 tiros. E agora, esses tiros são reais? Talvez seria o pai do Victor atirando em todo mundo? Ou seria talvez da mente do Boyd? We have to do it right. I'm not gonna lead people down there and I can't even... E a Fátima, ela vai mais longe? Porque agora a gente viu no teaser que aparece ela contando pro Ellis e ele fala pra ela, me mostre. Então será que no futuro o Boyd, ele vai usar a Fátima, esse dom da Fátima, pra ajudar com que ele vá lá atrás dos ossos das crianças e salve finalmente a cidade? You're saying you saw Kenny in trouble. I didn't just see him, Boyd. It's like I was there. So, E finalmente, gente, agora parece que chegando perto do final, eles estão começando a compartilhar as informações, então, né? Tudo que eles estão sabendo, eles estão compartilhando entre si e as coisas têm tendência a ser melhores agora. Ou não. Tomara que sim. Outra cena estranha que aparece é a Tabitha olhando pro telefone. Será que o telefone toca? Será que ela escuta novamente, né, a voz de alguém? Será que talvez ela escuta a voz do Jim? Ou Thomas, né? Porque o Ethan já escutou a voz do Thomas e o Jim também já. Porém, a Tabitha não ouviu ainda. Outra cena também bem importante ali é que o Ethan pede pro Victor ensinar ele a sobreviver sozinho, gente. Então, na cabecinha do Ethan, ele realmente vai precisar, talvez, ficar sozinho, porque eu acho que ele acredita que vai ter um massacre tanto quanto o Victor, e ele já tá preocupado em como as coisas vão ser. Sim, os desenhos deles, né, já mostram toda a verdade. Na verdade, se a gente parasse pra conseguir analisar cada desenho, talvez a gente já decifraria a série toda. I want him to teach me how to survive when I'm alone. You're not going to be here alone, Ethan. You don't know that. E sobre isso também, a Sofia tá analisando um desenho. Provavelmente seja um desenho do Victor, né? Então não sei o que ela tá fazendo ali, se ela tá usando pra talvez criar um outro plano, pra fazer alguma coisa diferente, ou se ela só tá admirando o desenho do Victor. There is a reason that no one has ever gotten out of here, and maybe that reason is no one has ever been willing to make the hard decisions before. Ela deve estar percebendo já que os desenhos falam as coisas, elas falam do passado e também falam do futuro. E pode preocupar bastante ela. E outra cena também que aparece bem interessante é o Jade surtando com todo mundo, e ele literalmente fala, talvez as pessoas não saiam daqui porque elas não fazem o que é necessário fazer, né? Então elas vão ficar presas porque elas querem. Exato. E já é de se esperar esse surto dele, né? Sim, e é bizarro eles contarem pra cidade, mesmo sabendo que é a cidade que vai matar ele, né? Por que ele foi lá, falou pro Boyd tudo aquilo e o Boyd acabou contando pra cidade toda? Por que eles não separaram só um núcleo ali mais importante e contaram pra essas pessoas em específico? Eu acho que seria mais inteligente pegar as cabeças das pessoas importantes que fazem a diferença, que são pessoas confiáveis, e contar-se a história, né? Sim. Agora é contar, gente, pra todo mundo. Pois é. Porque o plano é pegar os ossos, né? E descobrir aonde é a saída. Porém, eles ainda não sabem. Não, eles passaram uma coisa pela metade que nem todo mundo tem cabeça pra escutar aquilo ali. Exato. E com esse surto do Roger, com certeza agora a casa colônia, a cidade vai ficar mais dividida do que nunca. E coisas que a gente anotou aqui que talvez, né? Teoria do ciclo, né? Então, a gente realmente tem um ciclo ali de 47 dias, porque parece que em From passou em torno de 30 e poucos dias, né? Então, quando o menino de branco diz que o tempo tá acabando, pode ser que o ciclo vá se repetir nesses 47 dias do massacre do Homem de Amarelo. A gente viu que o Boyd, ele começou a ter uma piora, né, no caso de Parkinson dele. Sim. E ele começou a ter as alucinações. Inclusive, a Dani tinha até comentado que pode ser que o tiro que ele escute, né, ali na verdade seja só uma alucinação, porque nessa hora, nesse momento, o Kenny não olha, tipo, com medo, né, ou assustado. Ele olha pro Boyd, tipo assim, o que tá acontecendo? A nossa teoria é que realmente o Boyd esteja naquele momento alucinando. E a gente viu também que a Costa, ela entregou um brinquedinho ali pro Boyd, ele viu aquele brinquedinho e na hora que ele começou a passar, né, as fotos daquela câmerazinha, apareceu de repente a foto da esposa dele, mais jovem, com eles casados, né, ali quando eles estavam se casando. E aí ele até tentou fazer de novo pra ver se ele via, porém ele não viu. Então a série já tá mostrando pra gente que o Boyd tá ficando cada vez mais fraco e mais sensível.
E outra coisa também que pode fazer, que faz sentido ser o surto, talvez, dele, porque a cena tá pela manhã. Então, pela manhã, os monstros não atacam nem as bonecas doidas lá, nem os monstros. Então, Sim. tiro de manhã, quem vai estar tirando? Se não for o Henry, não é mais ninguém. Pois é. E uma outra coisa também que a gente precisa comentar com vocês é que vocês viram, né, que a Costa agora, ela foi com mais informações atrás do Homem de Amarelo. E ela até reuniu algumas pessoas ali para tentar entender, para tentar ver se eles sabem algumas coisas. E vamos ver, porque eu acho que nesses próximos episódios ela finalmente vai descobrir. Ah, e outra teoria que eu preciso falar para vocês é que a Sarah, ela tá arrumando o quarto da Sofia. Vocês viram no último episódio que ela tava pintando lá e tudo mais. Vocês lembram, né, que a Sofia pegou o dente do pastor. Sim. Então, eu acho que a Sarah vai achar esse dente. Ela vai até achar estranho ali, porque tem um dente aqui, né, que estranho e tal. Porém, o Victor vai chegar com aquela bolsinha cheia de dente. E a Sarah vai se ligar que tem alguma coisa de errado com a Sofia. Eu acho que até o episódio 10 descobrem que a Sofia é infiltrada, só não vão ter que bolar um plano pra se salvar. Né? Agora, quem vai descobrir é o mistério. Gente, é isso. Então, será que a Fátima vai perder o controle, vai correr riscos? Será que o Henry vai surtar, que é uma coisa meio que óbvia? E será que existe realmente o ciclo dos 47 dias? Deixe suas teorias nos comentários que a gente vai amar ler, né? Isso mesmo, a gente quer ver teorias, a gente tá vendo bastante gente nova chegando aqui, a gente tá muito feliz. Em breve seremos 100 inscritos nesse canal. É sobre isso. Então vai deixando aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, beijo!